Olá, meus amigos, estamos aqui em mais um episódio do Na Mesa com Deixe Metel. Hoje nós estamos aqui com a temporada Orlando no Drix Media Group Studio. Você que nos acompanha, olha só, hoje eu estou com um convidado mais do que ilustre. Quando a gente fala de Orlando, é claro que sempre a gente busca os grandes empreendedores, os grandes empresários da cidade. E hoje eu estou aqui com um dos tops empresários brasileiros de Orlando, que é o nosso amigo Renato Pereira. Seja bem-vindo, Renato. Obrigado pelo convite, por ter participado aí do teu podcast, que eu sou um dos teus seguidores aí. Isso aí. Renato é um grande empresário aqui na cidade, tem muito a nos ensinar, muito a mostrar, trazer inspiração daquilo que ele faz hoje. É claro que não começou assim do nada, né, Renato? Muita gente pensa que é sorte, muita gente pensa que, tipo assim, parece que é tão fácil para ele, mas sempre foi assim. Conta a sua história, de onde você veio, Renato? Rapaz, minha história começou muito tempo. Eu sou de uma família pobre, né, hoje, e eu digo que meu lado empreendedor, né, iniciou, eu tinha 5 anos de idade, muito pobre. A minha avó morava aos fundos da minha casa e passava sempre a pessoa vendendo lá o algodão doce, o pirulito na rua, coisa de moleque. Eu ia pedir dinheiro para minha avó porque ela era aposentada. E como ela recebia todos os meses o salário, a gente achava que aquilo, ela ia para o banco e voltava com dinheiro mesmo. Eu achava lindo aquilo. Ia pedir dinheiro para ela. Ela simplesmente era uma região quase que rural, terrenos bem, lugar bem pobre. Não De era onde uma que é? cidade de Jundiaí, estado de São Paulo. Ela colocava alguns chuchus em um saco plástico e me entregava e pedia para eu ir para as vizinhas vender. Quer dinheiro, vai vender. Eu ia vender, voltava lá com as moedinhas, eu não conhecia dinheiro, ela me dava lá uma, duas, lá que era o suficiente de eu ir comprar meu algodão doce. Eu tinha 5 para 6 anos de idade. Então, essa foi, eu digo que a minha avó que me introduziu ao mercado de vendas. Ao mercado de vendas, que é claro que isso tem que estar na veia do grande empreendedor, principalmente esse empreendedor que você é hoje. Sem dúvida. Mas daí, por exemplo, na sua infância já começou assim, mas quando foi que você conseguiu o seu primeiro emprego? Como que isso aconteceu? E Ou aí, sempre você foi vendedor? então, aí logo em seguida, minha base sempre foi conectada a vendas e fui crescendo um pouquinho e eu tinha uma pergunta que eu fazia para minha mãe direto. Eu queria saber onde nasce o dinheiro. Eu queria saber onde nascia o dinheiro. Ela vai buscar dinheiro, mas eu falei, quem dá esse dinheiro? De onde vem? De onde vem? Como que isso acontece? E eu, assim, eu fui crescendo com essa pergunta. Poxa, de onde que nasce dinheiro? E minha mãe, que era pergunta, onde nasce dinheiro, não nasce, não é assim. Dinheiro é feito, mas é feito por quem? Quem faz? Como que faz para ter ele, então? E aquilo, não, porque tem que trabalhar, para ser rico, é Deus que escolhe a pessoa que vai ser. Falava aquelas coisas de... Bom, aos 9 anos, de uma forma muito inusitada, eu fui na casa de uma pessoa que fui cortar meu cabelo e ela vendia Avon. E ela tinha um problema nas pernas que não podia andar. Ela falou, olha, você que gosta de vender, porque a gente começou a fama de que eu queria sair vendendo, moleque. Porque eu me trazia dinheiro, eu queria fazer. E aí ela falou, você não quer vender Avon? Eu ganho 30%, eu te dou 20%, você vai vender. E eu comecei a vender, só que eu vendia muito, mas muito, muito, muito mesmo. Que meu pai ia buscar quando chegava lá. Meu pai tinha um Opala velho na época lá, não cabia no porta-mala do Opala a quantidade de caixas que eu tinha por cada quinzena. Bom, chegou um dia que ela ganhou uma premiação, foram até a casa dela levar pela impossibilidade dela ir até ao evento, e ela falou, tudo bem, agradeço, mas não sou eu que vendo. Tem um menino, e contou a história. Me chamaram e eu fui lá e recebi meu primeiro prêmio, então, aos 9 anos de idade, por ter sido líder de vendas da Avon no estado de São Paulo. Me deram lá alguma coisinha, ela foi a líder, eu não podia falar que era eu, mas me agradaram lá e me deram os parabéns. Isso sim, era determinação, a necessidade de avançar, de crescer, de ter seu dinheirinho, conquistar seu espaço. Como você veio de uma família assim mais pobre, você tinha que correr atrás do seu trabalho, do seu ganha-pão, para você ter suas coisas. Então, resumindo, se você quisesse comprar uma roupinha melhor, você tinha que trabalhar para você comprar aquele tênis melhor, mais bacana. Então, você aprendeu isso desde cedo. Sem dúvida. Mesmo sendo numa cidade do interior. Jundiaí hoje é bem grande. Né? E logo aos 10, 11 anos de idade, eu tive a resposta da minha pergunta. Eu descobri que eu comecei a analisar. Eu tinha um senhor lá que ele comprava terreno, construía as casas para venda. E a família passava um aperto danado enquanto ele estava construindo
Aí quando vendia, comemorava que ele vendeu. Bom, tinha um outro senhor que comprava uns carros velhos lá, reformava e vendia. Não, estou apertado que eu tenho que vender o carro, terminar. Vendi o carro, a festa. Bom, e um dia eu concluí, meio que sozinho, falei, porra, então o dinheiro nasce na venda. Se é na venda que ele nasce, é aí que eu quero estar. Eu vou trabalhar perto de onde o dinheiro nasce, está mais fácil de eu pegar. Por que eu vou estar lá fazendo casa se ele só vai ter o dinheiro lá na hora que eu vender? Então eu vou vender. Eu vou vender, eu vou estar mais perto. Por que eu tenho que fazer tudo isso para chegar na venda? Pagar o dinheiro da venda, sendo que eu já posso vender. Isso, menino, tá, moleque novo. Então sempre tive venda envolvida na minha vida e fui crescendo, fui estudando. E aí queria muito entrar na área técnica em eletrônica, era um sonho meu muito grande de aprender eletrônica. Na época estava começando a falar de eletrônica, isso nós estamos falando lá no ano de 89, 88. Só que ainda pobre não tinha. A única escola de eletrônica que tinha na cidade era um curso técnico de uma escola muito cara, só estudava gente muito rico. E falei para minha mãe que eu queria estudar. Minha mãe falou: como, meu filho? Não temos como pagar nem um ônibus para você ir, quanto mais a escola. O valor da escola é 3, 4 vezes mais do que seu pai ganha. Sim. Bom, e eu não contente com aquilo, eu um dia soube que existia uma tal de bolsa de estudos na prefeitura. Fui até lá à prefeitura, procurei a pessoa responsável e quando eu falei que eu precisava, ela preenche aqui, tá? Falou, qual escola você quer? Quando eu falei, ela falou, não, lá não existe bolsa de estudo, lá é uma escola de rico, lá não é assim e tal. Mas como não? Porque é lá que eu quero fazer um curso em técnico em eletrônica e só lá tem. Bom, tentei convencê-la, não teve jeito. E nessa época, até por começar a venda muito cedo, eu fui desenvolvendo uma habilidade de não aceitar o não. Eu aceitava o não, que eu tento de uma outra maneira. E eu saí do andar lá que eu estava, descia as escadas, o elevador. Quando eu ia saindo da prefeitura, eu falei, puxa, mas ela me falou um não. E eu não vou aceitar isso. Eu voltei, tinha um senhor, um guarda Falei, aonde fica o prefeito aqui? Ele falou, acho que no 8º andar, na sala. Ele tá aí? Ele falou, não. Ele foi almoçar. Eu falei, que hora que ele chega? Ele falou, ele deve chegar dentro de 30, 40 minutos. Eu falei, aonde ele para quando ele chega? Ele falou, ele para aqui, nesse lugar aqui, mostrou uma rotatóriazinha. Eu fiquei ali. Quando eu vi o prefeito chegando, eu conhecia ele de mídia, né? A hora que ele vinha vindo com os seguranças, ele era um meio manco assim, tá? Eu fui ao encontro dele e furei a segurança dele e fui com a mão cumprimentando ele. A hora que ele me cumprimentou, eu falei, doutor André Benassi. Falei, doutor André, eu tenho uma informação para te falar de seu muito interesse. O senhor pode me ouvir? Ele deu aquela balançada, ele falou, acompanha-me na minha sala, deixa ele ir na minha sala. E assim ele foi. Quando eu cheguei na sala dele, até o dia de hoje, todas as minhas salas, todas as salas que eu fiz nas empresas tinham o mesmo design, as mesmas cores, tudo igual. Foi a primeira vez que eu entrei numa sala de executiva com uma mesa em L, com uma cadeira grandona e do prefeito da cidade. Aquela imagem para mim foi... Aquilo assim já te chocou. Você viu, poxa, que negócio legal, bacana. Eu vou ter isso um dia. Todos os escritórios meus eu montava uma mesa em L, com a cadeira, tudo igual, da cor preta. Agora, esse último que eu decidi mudar, eu tenho que todos eu só fazia igual. É porque é muito forte, é o sentimento, né? Porque você cruzou uma barreira. Quando a gente vê a pessoa querendo realizar os seus sonhos e ele foi atrás de algo que realmente ela queria, no seu caso, você queria muito aquilo. Você queria estudar lá, você queria aprender na escola de tecnologia, né? Que era de eletrônica, né? E você não conseguiu a bolsa. Então, o que acontece? Você não se deu por vencido. Você foi. Só que isso gera uma adrenalina dentro de você tão grande que ao você furar essa barreira e chegar nele e conversar, ao ponto dele te chamar para ir para o escritório dele, isso marca. Isso marca completamente, marcou a sua vida. Marcou. E aí ele falou, pois não. Eu falei, olha... E aí fiz meu primeiro speech de elevador, né? Rapidinho, olhei ali quando sentei e pois não, qual é o assunto do meu interesse? Falei, doutor, eu sou de uma família muito pobre, moro no bairro tal, que era o bairro mais pobre da cidade, meu pai é doente, afastado, não pode trabalhar, eu tenho 3 irmãos e venho de uma família de várias gerações pobre
e está em mim a responsabilidade de quebrar essa pobreza de gerações e gerações. Ele, parabéns, muito bem. Só que para isso eu preciso fazer um curso no Colégio Divino Salvador em técnica em eletrônica. Ele assustou assim e falou, mas lá não tem bolsa de estudos. Falei, por isso que eu vim falar contigo. Eu sei que o senhor tem o poder de resolver meu problema. Uau, você pegou ele em 2 gatilhos aí. Você jogou o poder na mão dele. Sim. Agora, às vezes eu até me pergunto, da onde saiu isso para um menino de 14 anos, sem formação nenhuma, sem nada, numa pobreza? Já era algo natural seu. Isso acontece muito. Muitos empreendedores já têm isso de forma natural. No caso, você já tinha ido. No decorrer da vida, vai só aperfeiçoando. Na verdade, vai colocando no local certo, né? E ele falou, ficou assustado, ele não esperava por aquilo. Ele pegou 1 minuto, chamou lá a psicóloga responsável pela bolsa dele, falou, olha, esse menino está me falando algo, eu queria que você buscasse saber mais sobre a vida dele. E onde ele mora, ele estuda e tal. E depois ele vai voltar aqui. Eu falei, volta quando? Que dia? Ele, quinta-feira que vem. Marcou a data. Hoje, olhando para trás, eu falo, puxa, eu já apliquei ali todas as regras. Eu não deixei ficar aberto. Não deixou aberto, você Não definiu, deixei você foi lá para definir. definir. Bom, passada uma semana, eu voltei lá. Quando cheguei, ele chamou ela novamente para participar. Ele falou, olha, lá não tem bolsa de estudos, mas nós vamos identificar a tua história e eu não sei nem como, quem vai pagar isso, mas nós vamos assumir o teu curso. O que você precisa? Eu falei, eu preciso que você pague a escola, o ônibus e um lanche à noite para eu poder comer lá, porque senão é muito tempo sem poder comer, eu vou chegar lá muito cedo. Bom, a escola e o ônibus eu consegui. O lanche não. Mas você vai ter que plantar algo aí. Mas os 2 eu consegui, estudei na escola 100% de graça. Olha, e tudo por causa da sua dedicação, a sua confiança, né? A energia que você jogou nisso realmente gerou fruto. Isso é um desafio que eu acredito que a maioria das pessoas passam na vida. E é o que diferencia um empreendedor para um empresário, às vezes. O empresário é aquele que ele monta uma empresa, trabalha nela e deixa as coisas fluir. Ele quer montar uma empresa. O empreendedor é aquele que trabalha sem o nada. Ele quer empreender, tem determinados empreendimentos que ele quer entrar, mas ainda ele não existe. Ele simplesmente quer. No seu caso, mesmo você sendo jovem, o que eu vejo é que você foi até o prefeito, você buscou uma solução que não existia. Quando você olha para a possibilidade era qual? 0. Não tinha possibilidade. Mas você insistiu no mundo de possibilidades que ele não existia. Você trouxe essa possibilidade ao mundo ao ponto de alguém falar assim, a gente vai arcar com isso, mas olha, isso não pode ficar completo. Talvez seria uma outra provação. Imagina se pegasse o lanche também. Então pronto, não pegou, para você entender que também tem um passo a mais além disso. Sempre vai ficar algo que a gente tem que fazer a mais. Mas Renato, passando por esse processo, vamos dar um pulo agora, um salto. Quando foi? É claro que você teve essa história aí, que você provavelmente foi lá, fez o curso, estudou, mas quando que isso realmente fez sentido em você, para você, que você deu um salto assim maior? Qual foi um desafio maior depois desse? Então, o desafio maior, bom, ali fui trabalhar na área tal, e tive minha empresa, empreendi. A vida inteira você viveu ali naquela região? Naquela região, empreendi e montei uma empresa numa área específica e cresci. E na época muito novo, com 20 anos de idade, 21 anos de idade, já casado, com filhos. Casou novo. Casei com 19 para 20 anos. E peguei um determinado trabalho muito grande numa empresa, e esse trabalho que eu peguei, a empresa veio a falir e faltou com pagamento. Então, a minha primeira quebrada foi aos 21 anos de idade e perdi tudo e o que eu tinha e tudo que eu ganharia para os próximos anos. Eu fiquei ali numa dívida bastante grande. Bom, ali iniciou uma nova fase. Agora, mais um desafio. Eu tenho que recomeçar. Resumindo, você percebeu que nem tudo que você acreditava poderia funcionar também. Sim. Então te jogou de um nível que você tinha pegado, uma autoestima gigante que você tinha pegado ali atrás,
quando você chegou num ponto que falou assim, não, espera aí, esse rapaz está muito confiante, jogou para baixo e aí já foi se criado um novo mecanismo na sua mentalidade. Sim. E ali voltei para trás, passei dificuldades, suprido lá, a igreja me ajudando a comida, já com filho, situação, e ali não tinha como recomeçar, não tinha dinheiro para recomeçar. Fui tentar trabalhar de empregado, não tinha histórico de profissional para embasar um currículo. Então, enfrentei algumas dificuldades até que eu consegui um emprego em uma empresa, numa grande multinacional, na área técnica de elétrica, que era a minha formação, especialidade. E lá foi bastante interessante que eu fiz a entrevista e eu tinha certeza que eu ia entrar lá, eu queria entrar. E você está há quantos anos? 23? Já tinha 23 anos, 23, 24 anos. E 24 anos. Ali eu entrei, ou melhor, fiz a entrevista e foi negado. Negaram eu por uma determinada situação. E qual era a situação? Eu tinha um problema no nome. A empresa não aceitava pessoas que tinham alguma restrição no nome. Eu tinha. Tinha quebrado, pô. Tinha quebrado. Tinha centenas de cheques sem fundo. Só que eu comecei a ficar ligando na empresa todos os dias, pedindo para que eles me desse uma nova oportunidade, que eu precisava contar algo para ele que era importante e que eles iriam gostar de saber. E que eles precisavam me dar uma oportunidade só de 5 minutos para uma nova entrevista. E de tanto tentar, eles decidiram me conceder essa entrevista. E nessa entrevista, eu consegui dar a volta por cima e sair lá com a vaga. E entrei nessa empresa como um auxiliar técnico, uma profissão, a primeira parte do técnico. E eu saí dessa empresa 11 anos depois como diretor do pós-venda. Uau! Fui subindo, mudou crescendo. Completamente, foi subindo, você entendeu que aquela era a sua única oportunidade que você tinha e agarrou aquilo com unhas e dentes. Sim, sempre assumi aquilo e fui crescendo e crescendo e crescendo, e eu saí de lá como diretor, assumi uma carteira de todo o estado de São Paulo. Foi uma situação muito grande, muito legal. E agora, recente, há 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu precisei de uma carta deles para o meu processo de Green Card na época. E eu liguei até a empresa para poder buscar. Pedi se eles me davam um documento. Foi pronto, na hora ele me deu. E o diretor de RH me falou uma coisa. Falou, Renato, você sempre é citado aqui nas nossas reuniões por algumas coisas, algumas falas que você sempre dizia, alguns termos que você sempre utilizou, e como você tratava os outros, eu chamava todo mundo de doutor. Doutor, doutor, doutor. Então, até hoje, alguém cita. É muito difícil ter uma reunião que alguém fala como o doutor falava, tá citando a você. E algumas terminologias que você criou e um método de vendas que você criou, que hoje a turma fala, vamos utilizar o método do Renato. Mas a coisa que mais me chama a atenção, que eu uso em todos os meus treinamentos, quando eu faço treinamentos, eu conto a tua história, da onde você entrou e você virou chefe do teu chefe. Tá, eu entrei lá, tinha uma supervisor e uma pessoa acima de mim. Eu passei para o lugar do supervisor, passei para o outro e virei chefe do meu chefe. Sim. Tá. E ele falou, você tem uma habilidade que talvez nunca ninguém te falou, mas eu vou te dizer que isso chamou muita atenção. Em todas as situações que acontecia, você nunca culpou terceiros. Você sempre assumia a culpa. Você chegava dizendo, não consegui vender. Por quê? Porque eu não fui capaz. Mais uma vez eu falhei. E eu vou estudar sobre isso e eu vou aprender. Da próxima eu vou conseguir. Peço desculpas para você. Ele falou, direto quando você perdia uma proposta, caso você chegava dizendo que você era o culpado. Você nunca culpou a economia, você nunca culpou o concorrente, você nunca culpou ninguém. Você sempre achava que você que foi o ineficiente. E por você sempre achar assim, você foi o único que rompeu todos os níveis da empresa dentro de pouco tempo e nunca mais ninguém passou por isso. Ninguém conseguiu romper isso. E eu cito nos treinamentos que você conseguiu isso porque você assumia sempre a responsabilidade, que você falhou. Que se você conseguisse ser melhor, você teria convencido o cliente, você teria vencido a dificuldade financeira da economia, ou seja lá qual fosse o problema. Falou, nunca recebi
uma desculpa ou uma justificativa por uma venda ou por algo que você não conseguiu fazer. Você sempre assumia. Isso é muito importante, é responsabilidade. Toda empresa preza por isso. E quando você demonstra caráter, você demonstra responsabilidade naquilo que você faz, é claro, é óbvio que você vai avançar, vai crescer. Isso é inevitável. É claro que você vai ter alguns obstáculos, vai ter algumas, como se diz, eu acredito que toda empresa, quando tem muitas pessoas trabalhando, sempre tem aquela puxada de tapete, né? Sim, tem aquele natural. tem aquele que não quer ali que você vai, prospere naquele lugar. Isso faz parte. Mas quando que logo depois disso eu vi que por onde você já passou, você teve sucesso. É claro que usando todos os seus métodos pessoais, aquilo que você tem de vida, a experiência que você teve de vida, saindo disso aí, que você já saiu dessa empresa aí, você já saiu dela com seus 30 e poucos anos, correto? Foi. 30 e poucos anos. Daí para frente, o que você fez? Tá. Aí eu saí dessa empresa e decidi que eu queria trabalhar no mercado de importação. Enquanto nessa empresa, eu sempre empreendi em paralelo a isso, e eu tinha lojas de roupa feminina. A minha esposa que tocava, e eu já pensava em sair dessa empresa e estruturar uma rede de lojas. E naquela época eu fazia algumas palestras no Sebrae, pelo curso de Empretec. Eu era um palestrante que falava muito de vendas para novos empreendedores. E uma vez eu estava na cidade de São José dos Campos, e eu palestrei lá no Sebrae, e quando terminou a aula, chegou um senhorzinho, um rapazinho novo, baixinho, nordestino, com bastante sotaque. Ele falou: professor, eu já fiz a palestra várias vezes, eu quero empreender. Só que até hoje, eu quero montar meu negócio. Só que até hoje eu não sei o que montar. Você pode me ajudar? Eu estava conversando com outra pessoa, eu falei: sim, só terminando aqui eu posso te ajudar. Bom, terminei, ele chegou esperando. Quando eu olhei para ele, eu falei: o que eu vou ajudar esse cara? O que eu vou dizer para ele fazer? Poxa, ele quer que eu diga o que ele vai fazer. Bom, eu voltei para ele e falei: bom, então você quer empreender e não sabe o quê? Ele falou: sim, eu não sei o que fazer. E você gostaria de ouvir uma sugestão minha do que fazer? Ele falou: sim. Eu falei: muito bem. Se eu sugerir para você hoje, eu falar para você, o que você deve montar é um pedágio. Sabe o pedágio de carro? Sim, sim. Eu digo para você: olha, você vai sair daqui e montar um pedágio. Ok? Ele falou: ok. Eu vou dar duas opções para você. Uma delas é na rodovia dos Imigrantes, que liga São Paulo a Santos. Sabe qual que é? Ele falou: sei. E a outra fica numa vicinal, no interior de São Paulo, onde liga duas cidadezinhas de 3 mil habitantes, que passa lá uns 10 carros durante o dia. Qual das duas estradas você escolheria para montar o teu pedágio? Aí ele falou: na Imigrante. Eu falei: por quê? Porque tem muito fluxo. Eu falei: então a dica que eu te dou é essa. Escolha um negócio que tenha bastante fluxo e põe o teu pedágio ali. Porque todo negócio nada mais é do que um pedágio. O caminho já existe e sempre existe indo de ponto A a ponto B. Sempre existe. Boa. E você sempre vai entrar ali no meio. Tenta criar um benefício para a pessoa que vai passar por ali, como um pedágio lá da telefone, sei lá, segurança, e faz a pessoa passar por ali. Lembrando que todo pedágio tem como se você desviar dele de alguma maneira, mas a pessoa define passar por lá para poder pagar, porque ele tem algum benefício, vai mais perto, enfim. Então escolha um local que tenha fluxo e monte a sua empresa, que vai dar tudo certo. Ele: muito obrigado, tal, e saiu. Mas eu fui pro hotel e tomei um banho lá. Quando eu deitei, eu liguei aquele jornal da Globo, passava quase meia-noite. E naquele dia, a hora que eu liguei, estava falando das exportações no mundo. Então eu mostrava assim os navios saindo da China, da Europa, tá, e mostrando tantos bilhões vindo daqui, tantos milhões vindo daqui, tantos milhões vindo. Eu fiquei olhando, falei: puxa, eu falei pro cara montar um negócio que tem fluxo. Eu tenho uma loja de roupa feminina especializada em moda evangélica. Que fluxo que tem isso, meu? Com as igrejas que usam um estilo de moda muito pequeno, eu não estou aplicando. E eu vendo a apresentação passando no jornal, eu falei: eu tinha que montar um negócio na exportação, meu. Olha o fluxo disso. Se eu pegar 0,1% disso, na hora fiz a conta, falei: não, eu vou virar exportador. Importador. Esse é o caminho. Eu saí dali já importador. Já na noite a cabeça já virando. Tá, falei: vamos ficar ali.
E a chave montar. já foi mudando. Isso foi plantando na sua mente. Mas muito rápido. Eu tenho um problema, uma qualidade que às vezes é problema. Eu sou muito rápido nas decisões. Eu decido aqui, eu já saio aplicando aqui, já saio fazendo. Se der errado, eu já paro muito rápido também, mudo de muito rápido. Talvez esse seja uma das qualidades aí que tenha conduzido o meu resultado mais de forma acelerada. Sim. Eu gosto de coisa rápida. Bom, e eu saí dali, eu falei, eu vou montar. Só que quando eu comecei a descobrir como importar, era muito complexo naquela época. Sim. Era só gente grande, tem que ter muito dinheiro. E eu saí da empresa, pedi para sair, pedi as contas, já com 11 anos de empresa, e falei, eu vou ser importador. Ali fiz uns estudos, tal, e depois de algumas, decidi que eu iria importar, na época, um produto que muito vinha, e eu queria um pedágio onde tinha fluxo. Sim. E naquela época, no Brasil, estava importando muito porcelanato 60 por 60 beijinho polido. Era um produto que todo mundo tinha um sonho de ter aquilo lá em casa. E aí eu falei, eu vou importar esse negócio, tem um fluxo grande. Eu aplicando a minha técnica que eu expliquei pro rapaz, que eu nunca nem tinha pensado nela, mas ela veio na hora. Aí eu entrei em contato com uma fábrica na China, me mandaram um material, eu fui lá, editei todo o material, troquei o logo, coloquei o logo da minha empresa, criei um nome de uma empresa e saí visitando lojas de materiais de construção. E eu chegava nas lojas dizendo, olha, eu sou o maior importador de porcelanato, eu tenho o melhor preço. E faço com a tua marca. Ele, não, mas eu compro aqui, eu pago $5 o metro, eu tenho 4. Ele falou, se for nesse preço, eu quero 2 containers. Aí ia na outra, se for nesse preço, eu quero 3, eu quero 5, eu quero 2, eu quero 10. Teve um cliente que falou, eu quero 30. Bom, e eu fui visitando lojas e pegando intenções de compra. Juntei 250 intenções de compra de containers, 250 containers em intenções. Puxou o feedback primeiro, o que eles estavam pensando, até onde eles pagavam. Peguei o avião e fui para a China. E fui lá na fábrica. Cheguei lá, falei para os caras, para armar toda a reunião, quem é você? Eu sou o maior comprador de porcelanato que tem no Brasil. Ele falou, não é maior. O maior é nosso cliente, chama tal empresa, falou o nome, e compra 35 containers. Eu falei, eu compro 250. Ele falou, não, mas onde você estava? Eu estava no Brasil. Mas para eu comprar isso, eu preciso disso. Aí ele falou, ok, se você comprar isso, eu te faço isso. Eu falei, se você fizer isso, eu compro isso. Resumindo, fizeram o meu preço que eu precisava, eu voltei para o Brasil, passei em cada uma das lojas, efetivei a venda, peguei os 30% de entrada, mandei para a China e comprei na minha primeira compra 250 containers. Caramba, cara. E de lá virei importador e fui um dos maiores importadores por muito tempo. Louco, 250 containers. 250. É muitos containers. Você sabe o que é isso? É muitos containers, é muitos. Eu falo porque eu importo bastante. Você sabe o que é isso? Eu importo. Tá certo que o porcelanato é uma mercadoria barata, mas... mas mesmo assim, porque é uma logística grande também. Né? Você trazer 250 containers é muita coisa. Muita coisa. Para começar, primeira vez... E aí, a partir dali, eu fiz a mesma coisa com lâmpada de LED, com vidro, Eu ficava buscando produto que tinha fluxo, ia lá e montava meu pedágio. E fui aplicando isso até o dia de hoje. Eu faço isso, eu procuro identificar e eu crio essa história de um lado e vou e faço acontecer de outro. Tá certo. E tem dado certo, tem funcionado. Isso é maravilhoso. Isso aí foi seu primeiro caso de sucesso. Onde realmente você fez as coisas acontecerem de uma dinâmica bem grande, né? Porque quando a gente olha a importação de 250 containers, eu acredito que deve ter te dado aí acho que superou as suas metas, né? Assim, apesar de que é um produto barato, tá? Não é, em valores não é muito dinheiro, não. Mas é dinheiro. Mas é diferente, eu acho que estava melhor do que vender as roupas, não estava? Não. Do que ficar dando aula. Não tinha nem como comparar. Deu para construir algo diferente, não deu? Sem dúvida. E aí virei importador. E com essa história de importador, eu fui 68 vezes à China. 68 vezes à China. Você gosta da China? Eu cheguei em um ano, eu cheguei 13 vezes. E agora, esse ano, completei minha viagem de número 69. 69? 69 vezes. Mas você ainda continua tendo algum tipo de importação da China? Eu tenho ainda uma trade lá na China. Eu parei de operar na época da pandemia, fechou toda a China. Depois disso, eu só operei comprando painéis solares.
nós montamos uma marca de painel solar aqui nos Estados Unidos. Na verdade, compramos uma empresa de painel solar que não tinha capacidade produtiva e eu peguei toda a tecnologia, desenvolvi na China e fabricamos na China. Então, hoje, o único produto que eu tenho comprado é painel solar, numa fabricação específica com a nossa marca. É mesmo? Que bom, cara. Tá trazendo ainda? Tá trazendo Para cá, não. Para cá, não. Estados Unidos não, porque as portas foram fechadas aí, né? Foram fechados. Essa semana, aliás, hoje eu paguei uma tarifa de... Juntando toda a taxa, deu 65%. É isso mesmo. Ridículo. Mas, passando isso aí, por exemplo, esse aí foi seu primeiro caso, você já se desenvolveu. Quando foi que realmente mudou o jogo? Você veio para os Estados Unidos. Como que isso aconteceu? Porque hoje você faz sucesso aqui nos Estados Unidos. Isso aí a gente está falando de Brasil. Tá. Sua história lá, você chegou, mas o que mudou a chave? Você falou, eu vou bater lá nos Estados Unidos. Tá. Bom, cresci lá no Brasil, viajei muito e chegou um determinado momento que decidi parar de viajar para a China e resolvi viver um período sem mais trabalhar com isso. Eu falava que era um período sabático e fui me envolver com o mercado financeiro. Tinha lá um determinado valor e nesse momento me convidaram, uma empresa da Eslovênia me convidou para fazer uma consultoria de marketing para eles, para poder entrar no mercado financeiro. E eu me envolvi com algumas pessoas. E para esse trabalho, eles pediram que eu mudasse para a cidade de Natal, Rio Grande do Norte, porque o CEO da empresa morava lá num condomínio onde tinha muita gente que trabalhava com o mercado financeiro. Nesse condomínio, um condomínio de altíssimo padrão. E assim foi. Então, 2018, dia 2 de janeiro de 2018, cheguei em Natal com a família. E junto com essa família estava a minha filha mais velha, que estava com o segundo filho com um mês de nascido. Poucos dias de nascido, acho que não tinha um mês, e ela era uma estudante de medicina veterinária e tal, e foi para lá. Meu genro é um filhão, e aí aconteceu que um dia ela, pai, eu preciso pagar uma conta, aí você me leva no banco? Sim, fomos lá no banco, tá? Na volta eu queria passar, comer um hambúrguer. Passamos em uma loja de uma hamburgueria bastante famosa no mundo inteiro, e comemos esse lanche. Eu, ela e minha esposa, todo mundo. Saímos de lá sem sentir muito bem, sabe? Que o lanche não caiu muito legal. Chegamos em casa, ela começou a reclamar que não estava bem, queria ir para o hospital. Levamos ela no hospital, fez um exame, voltou para casa. Resumindo a brincadeira. Entre comer o lanche, 48 horas depois ela estava morta. Ela ia falecer por conta de uma intoxicação alimentar. E a bactéria acabou caindo na corrente sanguínea e matou ela. Aí a mente vai lá no chão. Aí todas acaba. as habilidades, conhecimento, estratégias e tudo são desarmadas. Comecei a entrar em algumas operações financeiras ruins. Tomei algumas decisões estratégicas muito mal e comecei a perder dinheiro, e muito. E quando eu vi que eu já tentei recuperar, deu mais errado ainda, uma coisa que jamais pode ser feita. É mesmo que a cabeça não fica mais a mesma. Bom, né? com 60, a esposa estava grávida e nós, então, um dia, na internet, aí meu genro um dia falou, Renato, se eu pudesse, eu iria para os Estados Unidos. E aí, procurando na internet para onde ir, encontrei uma carta, que eu nunca mais encontrei essa carta, gostaria muito de encontrar, do Walt Disney, mandou para 5 realtors, olha, me encontre um local nos Estados Unidos que não sofra com as intempéries, que não tenha neve, que não tenha tremor de terra, que não tenha isso, que não tenha aquilo, que o sol, quem respirar o ar tenha alegria, que o sol brilhe todos os dias e que o mundo inteiro deseje para ir. E montou meio que uma carta meio romântica do local que ele queria. E todos os realtors indicaram para ele Flórida, região de Orlando, e ele veio e montou o parque. Quando eu vi aquilo, eu falei, é o que eu preciso. Mano. Eu preciso de um local desse, não é para passear, não. Eu preciso para morar, eu preciso de alegria. Um local que quem respirar o ar sinta alegria, é lá que eu quero. Nós estávamos todo mundo naquela situação de depressão. E aí vamos para lá. Pelo menos meu filho era um menino, nasce lá. E assim viemos. 60 dias, o dia que a minha filha morreu, 60 dias depois eu cheguei aqui. Com essa esperança de respirar. Mudar. 15 dias que estávamos aqui, minha esposa sofreu as dores lá e num aborto espontâneo perdeu o neném. Então aí foi mais uma perda. E aí decidimos então ficar aqui
e começamos por um período aqui, fomos atendidos aí por igreja, cesta básica, e leite, frutas e passamos Isso a tudo gente que está tinha que falando em passar. que época? Em que Em data? 2018, 2018. Tá bem aí, 7 anos. 7 anos. E de 2018 para cá eu montei minha primeira empresa e iniciamos uma jornada muito grande. Hoje nós estamos em 17 empresas, uma delas em fase de preparação para IPO, e já caminhando para o faturamento de atingir o faturamento bilionário do grupo, se possível esse ano, senão ano que vem já estamos chegando. A soma de todas elas anual, faturamento anual. Renato, e depois disso, é claro que, evidente, com todo esse transtorno, tudo isso que aconteceu na sua vida, que não foi fácil, você ainda chegar onde você já está, é muito importante entender a resiliência também, né? A compreensão que você teve que ter da vida depois que isso aconteceu com você, né? E ainda assim você trabalhando e tendo sucesso, esse sucesso que você tem hoje. O que você agrega todo esse sucesso depois desse ponto? Você usou de... Tipo assim, isso veio, eu sei que você já teve isso algo natural seu, isso é nato isso de toda a sua trajetória, mas você precisou, em algum momento, fazer algum tratamento psicológico ou buscar mentorias para você crescer dessa forma tão dinâmica igual você cresceu nesse curto prazo dos Estados Unidos? Porque não é normal a pessoa chegar em 7 anos construir o que você construiu. Isso é evidente. Ainda mais se tratando de ser cultura diferente, um país diferente e um país de primeiro mundo, né? Um país onde realmente ele é desafiador para o brasileiro imigrante que vem para cá. O que você agrega isso tudo? A que força você agrega toda essa conquista sua? Tá. Primeiro, eu sempre assumi a culpa do meu resultado. Tá? Se eu errei, não deu certo, eu falhei e eu deveria ter escolhido melhor. Hoje Sim. mesmo eu tive uma reunião numa das empresas que eu participo e tem uma pessoa que não deu o resultado esperado e alguém foi culpar ele, a culpa é minha. Mas por quê? Porque fui eu que contratei. Eu resolvo isso. Então eu sempre tive isso em mim. E por ter isso em mim, eu sempre busquei continuamente o aprendizado. Sempre fui um devorador de livros, eu nunca comprei uma mentoria, eu nunca tive um mentor me acompanhando. Sim. Porém, eu sempre tive mentores da vida que eu acompanho à distância, tá? Nunca tive alguém me mentorando, mas eu acabei sendo Você teve algumas mentorado inspirações. indiretamente, através de livros, filmes e histórias e muitas perguntas quando eu tenho oportunidade de estar com alguém. Isso eu sempre tive. E eu digo, quando me perguntam sempre qual foi o pilar aí que mais me sustentou, eu sempre falo que o sonho. Eu sempre sonhei muito grande e quando você tem um sonho, o sonho ele sobrepõe as dificuldades. E se o teu sonho for muito grande, ele tampa a dificuldade, você não a vê, porque ele é grande. Então eu tenho a dificuldade e o sonho muito grande. Se o teu sonho é pequeno, a dificuldade está atrás, você viu ela, aí você não age, porque você está vendo que ela é um limitante. Agora, se o sonho é muito grande, você não vê a dificuldade, você só vê o sonho, você só vê aquilo que você está almejando. E eu confesso para você que eu só via isso, a ponto de ligar familiares à minha casa e eu contar para eles o que eu estava vivendo, com tanta empolgação, que quando desligava, a minha ex-esposa ligava de volta e falava: Renato, tu tá mentindo, isso não é verdade, não estamos vivendo isso, aqui a situação é isso, isso, isso e isso. E ela dizia a outra coisa. Nenhum de nós estava errado. Ela estava, como o sonho dela era menor, ela enxergava a dificuldade e ela relatava aquilo. Como o meu sonho era muito grande, eu não enxergava a dificuldade, eu só enxergava aquilo que estava dentro da minha visualização, do meu sonho. Você via uma solução, pronto, E eu via tinha que aquilo. passar por isso. E eu dizia, e eu falava aquilo. E hoje, quando você vê os planos que eu tenho das minhas empresas que eu falo, as pessoas que estão dentro já estão acostumadas e conseguem enxergar junto comigo. Quem está de fora fala: que cara maluco é essa? Por exemplo, agora, sendo a primeira empresa de brasileiros nos Estados Unidos, empresa fundada aqui, está se preparando para um IPO. Isso é uma coisa que nunca, não teve nenhuma ainda, sem fundos americanos, sem nada. Não tem nenhuma ainda até hoje. E essas coisas me motivam.
de falar, eu posso ser o primeiro. Eu abri essas portas, abri um caminho para que outros brasileiros depois Sim, cheguem à Nasdaq. sim, com certeza. Essa história sua de sucesso, ela impacta muito e eu acho muito interessante, até mesmo para o nosso telespectador, entender as inspirações e a força, o poder que a pessoa ela pode ter quando ela influencia a si mesma, né? No seu caso, você se auto-influenciou, você se auto-organizou, você colocou os seus sonhos em prática, você visualizou eles e falou, eu vou ter, eu vou conquistá-los, eu vou segui-los, eu vou prepará-los, eu vou fazê-los e vai fazer isso tudo acontecer. O maior problema, eu acredito, que para o empreendedor é exatamente o fato dele não ter a força o suficiente de entender o seu próprio sonho, o seu próprio projeto. E isso torna as coisas tão inviáveis e tão impossíveis de acontecer quando a pessoa vê com medo e também não age relacionado àquilo que ele programou para os seus sonhos, que acaba para no meio do caminho. Não tem como. E eu acho que você viu você tem isso, é uma forma natural sua de fazer, eu acho que é uma inspiração, eu acho que, como o Renato, ele dava aula do Empretec. Eu já fiz Empretec. No Brasil, eu já fiz Empretec. Eu fiz Empretec com 19 anos de idade. E para mim foi formidável, porque aquilo mudava a minha vida, aquilo foi muito legal, eu gostava muito, porque minha vida desde cedo também foi ser empreendedor. E eu tenho muito isso na minha cabeça, né? Você está falando assim, parece até um espelho, né? A gente vai vendo a pessoa falar, poxa, eu sou desse jeito, eu acredito naquilo que eu faço, eu sei aonde eu quero chegar, eu trabalho para aquilo e as coisas começam a acontecer. E é muito forte, isso é muito forte. Então, o fato de você fazer isso, Renato, é tão interessante e tão, assim, cativante, eu acredito, para as pessoas, que você que está nos vendo agora, se você entender esses passos, o passo que o Renato teve, principalmente esses últimos passos dele agora. É claro que toda a vida ele foi ousado, já deu para perceber isso, né? Ele tem vontade, um desejo, ele vai lá, é ousado, encara e consegue. Esse é o mundo que está te esperando. Mas tudo depende de cada um de nós. Se você quer ser ousado, se você quer enfrentar desafio, então você tem que ser responsável por eles. Então é uma junção, né, disso aí tudo. Primeira coisa, caráter. Segunda coisa, coragem. E terceira, trabalho. Você tem que correr atrás, você tem que ir atrás, você tem que ter essa motivação toda, porque senão não consegue. E esses baques da vida acontecem no meio do caminho. Eu vi 3 baques aqui no caminho do Renato, aqui, muito forte, totalmente forte, né? O primeiro é lá atrás, quando ele literalmente faliu, quebrou, houve aquela ruptura, ficou devendo o mercado, a ponto de até mesmo não poder conseguir um emprego por causa do nome que estava sujo. Sim. E depois, passando isso por cima, resolvendo tudo isso, vindo para os Estados Unidos e passando uma situação difícil. Eu estou falando isso de 7 anos nos Estados Unidos, passando uma situação difícil, e hoje está aí com 17 empresas? Sim. 17 empresas atuando na América. Nem eu sabia. Olha que eu conversei com o Renato já tinha me falado algumas coisas da história dele, das empresas, não sabia que você tinha 17 empresas. Então, olha como que as coisas vão sendo formadas. E vai parar por aí, Renato? Já aposentou? Já prometi várias vezes, eu venho prometendo que vou parar desde as 5, 6, tá? Mas não tem jeito. Não vai parar, porque isso já é um hobby seu. Isso se torna um vício, é algo bom, gosta de fazer. Hoje a gente acabou montando uma estrutura específica para compra e vendas de empresa. Comprar empresas, estruturar empresas e fazer ela ter valuation e vender. Então nós aprendemos a fazer isso, estamos com várias empresas em operação, preparando, outras já chegando, outras já foram vendidas e outras sendo compradas. Justamente aprendemos a fazer isso e me tornou um negócio. Então, qual é o meu principal negócio hoje? Estruturar a empresa, preparar e vender. Maravilha. Esse é onde eu estou me posicionando hoje, cada dia que passa nesse mercado. Tenho hoje empresas na área de saúde, educação, seguros, TV, construção, tecnologia, várias empresas ligadas à tecnologia, consórcio, são várias empresas. Eu sou o cara do seguro, eu sou o cara da TV, eu sou o cara da construção? Não. Eu sou a pessoa de empresa. Eu entendo da empresa em si
Automação, estruturação é a área que eu estou muito conectado. Inteligência artificial é onde eu estou muito conectado hoje. Que é o caminho, né? É o caminho. Sim. Agora, não tem como. As empresas têm que se conectar a isso. Mas olha, Renato, parabéns. São de brasileiros como você que a gente realmente quer inspiração. O que você conseguiu aqui hoje é realmente algo de orgulho para o povo brasileiro. O fato de você ser uma pessoa extremamente determinada naquilo que você quer e conquistar. O espaço que você tem conquistado, não somente aqui em Orlando, mas também nos Estados Unidos, trabalhando e mostrando toda a sua especialidade, seus dons, aquilo que você tem de melhor, expondo para os Estados Unidos e trazendo renda também para muitas outras pessoas, famílias que estão nas suas empresas que precisam hoje de você. Parabéns, estou grato por recebê-lo aqui hoje no meu programa. Eu tenho certeza que essa história vai inspirar muitos inscritos e seguidores que tem junto com a gente. Você é uma pessoa excepcional. Agora, antes de finalizar, eu quero que você deixe uma mensagem inspiradora para esse empreendedor que está lá naquele começo, igual você estava, que ele não está tendo coragem, não está conseguindo avançar. Às vezes ele está aqui nos Estados Unidos ou está no Brasil, mas ele não está dando conta, ele não vai porque ele não tem coragem, ele não tem coragem de enfrentar aquela barreira, sabe, dos seguranças, de pegar e falar, eu preciso falar com ele, preciso resolver isso. E não tem essa coragem. Olha para aquela câmera lá, manda essa mensagem para nós. Ótimo. Um conselho bastante simples. Eu acredito que hoje o brasileiro, principalmente, nós, por conta de tudo a realidade do Brasil, ele cauterizou uma mente na sua mente, que é o lado que faz ele sonhar. E ele está deixando de sonhar. E o sonho, ele é o combustível para a coragem. Eu tenho que desejar algo ardentemente para que eu tenha coragem de lutar por aquilo. Então, a pessoa deixou de sonhar. E ele começa a sonhar, todo o sonho dele está baseado na realidade que ele vive. Ele não consegue projetar nada mais do que a realidade. E você sonhar, ou projetar, ou planejar qualquer coisa mediante a tua realidade, isso é escassez. Escassez, pelo dicionário, é exatamente planejar algo baseado na tua realidade, sem acrescentar alguma coisa. Então, o primeiro conselho que eu dou é desperte a tua capacidade de sonhar. Como? Assista filmes de pessoas que tiveram superação. Procure ler histórias, biografias de pessoas que construíram. Tente desenvolver coisas que façam você sonhar. E assim que você começar a sonhar, comece a planejar para chegar lá. Bom, agora eu já sonhei. Eu já sei onde eu quero chegar. O que eu preciso para chegar lá? Então, o primeiro passo, sonhe. O segundo, planeje, escreva. Bom, para eu chegar lá, eu preciso ser amigo do David Pimentel. Eu não sou ainda. Como que eu vou chegar até ele? Poxa, se eu conseguir chegar até o Vitor, eu consigo ser amigo dele. Então, chegue até o Vitor e você chega lá. Bom, para ser isso, eu tenho que ter... isso não tem jeito. Contrate alguém. Contrate um mentor. Leia livros especializados e se qualifique com aquelas coisas que está faltando dentro do teu planejamento. E a terceira coisa, execute o teu planejamento. Então sonhe, mas sonhe forte, sonhe alto. Mire na lua. Se você errar, acerta as estrelas. Isso e já está tudo certo. E depois planeje aquilo. O sonho é o principal, tá? É o mais forte de todos, porque um sonho bem estruturado, ainda que sem planejamento, você sai fazendo, executando e você acaba alcançando alguma coisa. Então sonhe muito forte. Planeje, execute. É muito simples. Agora, o grande problema é que o sonho está cauterizado, as pessoas não sonham, e todo ano, entra ano, sai ano, ele espera que Deus vai fazer alguma coisa para ele, que vai cair do céu alguma coisa, ou que o governo vai fazer, ou que vai mudar, o mundo vai mudar. Tá? E não muda. Isso Nós temos que mudar. Isso tá? aí. Então, esse é o conselho que eu deixo e que sempre dou a todos. Sonhe e desperte esse lado seu. Ouse sonhar. Porque você nunca chegará além do seu sonho. Parabéns, Renato. Para você ver como que funcionam as coisas. A gente está aqui com o Renato, um empresário ilustre da cidade, de grande impacto. Já deu para você perceber quem é o Renato. Então, anota o nome dele, Renato Pereira, vou deixar aqui as redes sociais dele, você pode segui-lo. Olha, pessoas igual o Renato, é muito difícil de você, assim, andar ao lado dela
e você não crescer. Só não cresce quem realmente não entende o propósito e não está preparado para vencer. O problema da maioria daqueles que não conseguem chegar perto de outra pessoa e desenvolver e crescer com ela é o ponto de não conseguir carregar o fardo que elas carregam. E carregar o fardo que elas carregam é o quê? Responsabilidade, é caráter. É entender que essas pessoas não estão pautadas no que as outras pessoas pensam, mas sim da realidade que elas sonham. E esse é uma pessoa, Renato, é uma pessoa dessas. Eu tenho o prazer de ter te conhecido, Renato, pela pessoa tão direta que você é. Isso é muito importante. Para a nossa comunidade, como liderança, isso é importante para levar um conceito diferente. Que o brasileiro não é o brasileiro do jeitinho. O brasileiro é o brasileiro que faz. É o brasileiro que sonha, mas o brasileiro que conquista. E esse é o nosso espelho. E o nosso espelho na América. Muito obrigado por você estar conosco. Eu te espero até o próximo programa. Você continue com a gente. Próximo episódio tem muito mais. É assim que acontece. Na Mesa com Deis Pimentel. Obrigado e até mais. Tchau, tchau.